RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com Arquitetura e Design. Sobretudo tem fora e dentro de casa. Não sei se está chovendo, está meio indeciso o tempo, mas aqui a gente está decidido. A gente vai falar de arquitetura e de arte, como a gente adora. E em tudo isso tem o design também, não é? A gente está aqui com a Beth Turquenias, uma artista gaúcha que está radicada são 30 anos em São Paulo. Meu Deus! A gente se conhece, então, há 3 décadas. A gente se conhece da época que tu moravas aqui. Exatamente. Eu me lembro de umas mesas metálicas Isso, com é. o acabamento meio rendado, umas esculturas verdade, malucas, verdade. meio funcionais, meio arte aplicada. É. Aquilo me fascinou incrivelmente. Eu lembro do dia que a gente falava. Incrível, é verdade. Tu fosse lá na redação conversar comigo. Muito bem. E o Tito, o Rodrigo Leme, arquiteto, tem uma lista de premiações, assim, ó, é uma bíblia o negócio. Ele veio aqui para falar, para exibir um pouco para a gente adora saber projetos premiados. Tem do Museu da Casa Brasileira ao IF Design Award, é uma coisa incrível, da Alemanha a São Paulo. Ele abocanhou muitos prêmios e a gente vai mostrar a imagem desses projetos e tudo isso. Vamos conversar, porque essa semana a gente quer muito, né, tratar bem, mimar os arquitetos, porque no sábado é dia do arquiteto. Dia 15 de dezembro é o dia em que nasceu Oscar Niemeyer. E então, acho que foi quando ele faleceu, se eu não me engano, que o Caltran mudou o dia do arquiteto para o dia do nascimento dele, se eu não me engano, foi 2012. Estou certa, Rodrigo? É, isso mesmo. Foi isso? É. Então tá. Então, sábado é o dia do arquiteto, como a gente vai ter a reprise no sábado, a gente está falando do dia do arquiteto todos os dias aqui com cada um que vem, para a gente falar o quanto a gente gosta de arquiteto, de arquitetura, de arte, de design, de materiais, de paisagismo. A gente gosta de tudo, porque tudo faz a vida melhor, e traz conforto, traz bem-estar, propicia o convívio com as pessoas. Eu estou no lifestyle, a gastronomia está envolvida nisso. Ontem teve a final do MasterChef, foi incrível. Mas, voltando aqui para a redação, né? Aqui para nosso estúdio do Arquitetura e Design. Então, eu estou com essa dupla querida que vai falar sobre os seus talentos, né? Daqui a pouco. A exposição da Beth Turquenias está no Margs agora. É a tua primeira exposição no Margs, Beth? Sim. Sim. No Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que todo artista quer expor no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, né? Aquela coisa que tem aquele orgulho, né, de participar do nosso principal museu, né? Verdade, É um museu que a gente ama e tudo isso. E a Beth está lá. Vai até 27 de janeiro a exposição, então não tem desculpa para ninguém deixar de ir. E a gente vai conversar com ela com todos os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. A gente vai agora dar um intervalozinho, sei lá, pega uma aguinha e volta, que a gente vai estar te esperando aqui. Se estiver saindo, não tem problema. Pega o Facebook, RDC TV, e assiste a gente pelo Facebook. E se marcar a gente nas redes sociais, compartilhar alguma coisa, comentar, a gente vai adorar. Aí lembra de colocar a hashtag RDC TV, Arquitetura e Design, certo? Estou te esperando aqui depois do comercial. Até já. Ao Quadrado, a exposição da Beth Turquenias abriu ontem no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Como é que foi o vernissage? Me conta. Maravilhosa. Maravilhoso. Muita gente. Revi amigos, revi críticos. Estava assim, muito artista. Foi maravilhoso. E tu tens o José Francisco Alves, ele escreveu o texto, né, do folder de abertura, e ele foi o curador. Ele foi o curador da exposição, da mostra. Certo. E como é que foi essa escolha das peças? Porque o jeito a escolha do curador e a museografia
Dá uma cara da exposição. Até a cor do espaço, tudo interfere, não é, Tito? Sim. A questão Iluminação. da iluminação, isso impacta no design de objeto, ou no design de ambientes, ou em tudo, né? É um conjunto que faz a obra ser vista de um jeito ou de outro. Né? Claro, para a arte então, né, Beth? Opa. A iluminação é tudo, né? Tem que fazer parte do contexto. Na verdade, eu botei lona no chão, porque acho que aqueles parquês, eles interferiam na porque a tua trabalho. obra tem uma geometria já exatamente, forte, né? aí competia conforme exatamente. a obra, é verdade. Então, conseguimos lona de caminhão antiga, foi muito ótimo. legal, foi E aí bárbaro. ficou uma coisa diferente, transformaste o museu num outro Exatamente. ambiente, virou uma instalação de quadros. Uma instalação. Muito bem. A gente tem fotos da exposição, vamos dar uma olhadinha enquanto a gente conversa aqui para entender melhor a proposta do ao quadrado. Por que o quadrado? Na verdade, são dois projetos que se fundem entre si. E são todos quadrados, só que um é com suporte de madeira e outro com suporte de tela. Então ficou ao quadrado. Interessante. E depois... Esse que a gente está vendo, o suporte, tu consegue reconhecer, tu lembra? Sim, é de... Claro, mas eu pergunto à autora, você conhece esta obra? Parece da Beth. É verdade. É de tela, de linho sobre madeira. Sim. E tem E são grandes, essa é 2x2. 2 por 2 metros por 2. A maioria são grandes. E tem uma paleta cromática incrível, incrível. Olha que interessante. E os módulos, são 4 módulos. Os módulos é uma obra, toda a minha exposição é uma obra não finita, porque ela se joga, a gente pode jogar os módulos de acordo com... Tanto é que eu vou fazer uma interferência perto do final da exposição, justamente sobre isso, jogando os módulos e todo mundo vai participar. Mexendo com os módulos. Já tem data para isso? Não, ainda não. Tão Bom, marcando. quando tiver a gente divulga aqui. E olha que interessante essa proposta. Muito interessante. E a paleta cromática eu estou fascinada Então, também. sabe o que é? Eu faço a minha própria tinta. Tu faz a Então, própria tinta? claro. É acrílica? Não. É tinta. Tipo de tinta é com óleo? Como é que a gente pode explicar? É um tipo de um óleo? Não. É um aglutinante misturado com... Tu faz mesmo? Faço, não é uma claro. mistura, Não. Disso. Faço. E sempre Estudei foi assim? química para isso. Sério? É porque eu gosto das cores baixas e foscas. Sim. E foi assim São que... cores meio outonais. Totalmente. Né? Tons secos, secos. Eu gosto disso. Eu fiquei muito interessada. Eu gosto de cor de todo jeito, mas fiquei muito fascinada. E essa aí é outra coisa. Não, é a mesma coisa. Não, quero dizer que a questão da tonalidades e tudo. Sim. Como é que tu chegaste a esse efeito incrível? Trabalhando em cima Então, várias obras numa obra, isso é uma loucura. É verdade. Se tu pegar cada módulo, é uma história. Ele tem vida, não é? Cada quadrado... meu Deus, cada quadrado é um quadrado. É um quadrado. Aí são 25 trabalhos no mosaico. É uma coxa de retalhos que eu escolhi aleatoriamente as épocas e, enfim, os temas foram num período vasto, de uns 5 anos, que aí aleatoriamente eu escolhi e fiz todos num 40 por 40 numa madeira. E aí uma colcha de retalhos de E o épocas, resultado assim. final, então, foi quanto que deu? De altura? 25 por 25. 25 trabalhos por 25. Cada um 40 por 40. Que loucura. Isso está lá no museu? Está no museu. E quais são as salas do museu que tu está? Na sala Iberê Camargo. Inclusive tem uma foto, e tem ali dos trabalhos, tem uma foto do Malagoli, eu, o Iberê Camargo. Olha! É uma foto célebre. Nossa, histórica! Um memorial. E a Uberê e o Chico Stocking, imagina. E o Chique, maravilha. Ai, saudade, né?
realmente. A gente conheceu, eu conheci todos eles, É. eu também, obviamente, né? É verdade. Tu conheceste eles, Tito? Não, Algum deles? conheci não. Não? Muito legal. Só óbvio a obra, né? E Sim, muito legal. sim. Ah, ter convivido com artista, conviver com artista é um prazer incrível. Tem até um branco lá, enxerguei Não é um branco, Não é um branco, é furado. É um é a parede que aparece. que é branca. Olha, tem até um vazado. E é incrível, porque as primeiras imagens que a gente viu, as obras eram mais sólidas, as cores, e tem algumas com umas nuances meio esfumaçadas, Sim, assim, sim, uma sim. coisa que remete a outra época da arte. Como é que foi que tu começaste esse processo? Porque o teu trabalho que eu lembro não tem nada a ver com isso. Não. Como começou esta Beth aí? Eu comecei a estudar as tintas. Começou pela química. Pela química. E aí fui indo História. paralelo ao meu trabalho de escultura. Fui, e de repente começou a sair, e eu qualifico esse trabalho como um dos melhores momentos da minha história profissional. Realmente, eu estou feliz com o resultado, que bom, sabe? que bom. E os olhinhos maravilhosos brilham quando ela fala isso. Os olhos dessa mulher, se a câmera puder mostrar, coisa mais bonita, o olhar e os olhos. Eu acho. Eu sempre que eu lembro de ti, eu lembro do teu olhar. Sério? Que eu gosto muito de ti. engraçado. Muito bem. A gente está mostrando agora um vídeo da exposição. Olha só que legal. Muito bacana. A maioria dos trabalhos são 2x2. E me conta, agora eu vi uma proposta ali, numa posição diferente. Uhum. Tu assina a obra, ela tem uma posição a qual tu criaste? Ou tu aceita por isso, intervenção do espectador ou do proprietário da obra? Ou tu mesma já viu de um jeito e virou de outro? Exatamente. E na hora de montar, então, foi uma loucura isso? Uma brincadeira ou já tinha a base previamente? eu já sabia, mas agora, nessa performática, nós vamos fazer exatamente essa brincadeira de pegar da parede tá e lona, tirar. isso? E vai ficar, é a lona. E tem uma projeção do conceito da exposição. Eu estou vendo ali umas imagens, o que é isso? Sou eu numa passando, galeria, tirando e botando, tirando e botando. Essa coisa da experimentação, da intervenção. Exatamente. E até da colaboração, né, de outras pessoas sugerindo, e depois, claro, mexendo. Tu é muito moderna, Beth. Tu é muito atual. As pessoas vão pisando na própria interferência ali. Então fica uma coisa de levar consigo. Que bonito que ficou esse mosaico de imagens, ficou muito interessante. É uma coisa de retalhos. Né, Tito? Tu Muito trabalha legal. com design, isso, a arte e o design Sim. são meio que Estão sempre juntos, né? E irmãos, tem assim, uma primos. tangência muito legal, né? A gente tende a ficar falando arte é design, design é arte, mas eu acho que essa discussão não é necessária. Se tem umas tangências legais, apesar de trabalhar junto numa equipe, num projeto, a gente pode estar junto, né? Sim. Porque o design tem disso também, né? De ser interdisciplinar, né? Arquiteto, designer, artista, eu acho que pode misturar e o resultado só tende a dar certo. As fronteiras hoje estão muito mais Exatamente. tênues, Sim. não só do mundo, mas Exatamente. acho que começou nas artes isso, agora, né, a humanidade Sim. também está percebendo que é assim. E quando tu trabalhas com outros, enfim, outros profissionais, chegaste a agregar artista de fato para o teu artista que tem o crédito da foto, Beth Turquinhas, artista visual. Os projetos são bem variados, assim, na equipe, óbvio, tem sempre um designer com viés mais artístico, a ilustração é uma área do design, assim, Design que tem esse superfície viés. também, né? Design Design superfície, a arte. Isso. É incrível, né? Exatamente. Eu tenho uma em casa, uma design de superfície em casa, Exatamente. que verdade. ela faz arte, faz design de Sim. superfície com a mesma naturalidade. É isso. Só que são, tecnicamente, né, um design de superfície, né, tem modulações e questões, né? Mas quando ela parte para a ilustração, ela acaba indo para a arte e aí não tem mais o que segure, né? Tem que deixar fluir, né? Dentro de um processo você pode agregar vários conhecimentos. Né? Então tem a hora de cada coisa e não tem essa fronteira, não existe. Eu gosto de eu não vou saber dizer agora o nome de um arquiteto bem conhecido de Minas Gerais, que ele fez uma palestra na Asbeia, lá no Instituto Ling, eu participei, e ele contava que o escritório dele, lá em Minas Gerais, tinha
a participação era uma área comum, como uma redação de jornal, acho que onde tudo começou, nas TVs, nas redações de veículos de comunicação, e aí foi passando para publicidade também, enfim, outras áreas. E ele disse que havia pessoas havia interdisciplinariedade. Tinha publicitário, tinha artista, tinha jornalista, todo mundo trabalhando junto, ora em conjunto, num trabalho específico, ora cada um no seu trabalho e intervindo, sugerindo, enfim, conversando sobre o outro. Isso é muito rico, né? Porque um outro olhar faz uma diferença impressionante. Alguma coisa que a gente não viu, alguém veio e, nossa, como é que eu não me dei conta disso? Porque a gente fica com o olhar, às vezes, meio viciado. Exatamente. Quanto mais... Zona de conforto, né? Vira, a gente faz tudo aquilo sempre igual, todo dia, ligar o carro assim, aí sai da garagem, aí não sei o quê. O mesmo caminho. Às vezes, quando eu mudo os caminhos, me dá uma aflição. Eu sempre votei numa equipe muito diversa, assim, né? Pensar diferente faz parte, né? Se a gente está no mesmo lugar para concordar, você não vai gerar ideias diferentes, né? Então, a gente tem realmente arquiteto, designer de produto, designer gráfico. A gente já teve imersão de antropólogos lá no grupo criativo. Ai, maravilhoso. Então, o antropólogo também nos ajudou muito na base de pesquisa. Então, você também traz a base de pesquisa, consegue trazer um olhar externo também. Isso. Então, isso é muito rico, né? Como é que é o procedimento, né? O método o processo e tudo. criativo, né? Tem o momento de cada área de conhecimento é muito complementar, né? Muito interessante, né? E agora mencionando as palestras na SBEA, que eu acho muito interessante sempre. Aliás, o Paulo Rodrigues vem aqui na sexta-feira, ele participa das SBEA, já foi presidente. Teve um outro profissional, um outro arquiteto que trabalha trabalha com os Estados Unidos, né? E tem um processo de trabalho, assim, mal comparando, ou enfim, explicando, tantos dias para lançar um projeto, mais tantos dias para criar não sei o quê, aí assim vai, a execução, barará. E eu fiquei tão impressionada, porque como é que tu estanca a criatividade? Assim, agora começa aqui e ela termina ali. Ali, no dia tal, começa não sei o quê. Claro que tem que ter alguma organização, mas tu consegue trabalhar com uma coisa tão fechada assim? Não, o processo criativo ou a disciplina, como eu digo, tem que ter disciplina para tudo. A inspiração, isso a gente não poda, né? Ela vem no meio do caminho. Exatamente. Né? Eu acho que tem outras áreas que lidam muito com isso, o insight, né? O insight, ele é uma parte do processo. Você não pode só contar com isso, né? Ainda mais que, no meu caso, no design industrial, a gente tem prazo, tem cronograma. Exatamente, tem uma linha de produção atrás que tu tem que conhecer, senão tu não consegue produzir a peça que tu criou, né? Sim, então acho que disciplina, você conseguir também ter uma outra atividade que areja as ideias também, né? Não é só trabalho a vida, né? Então, assim, se você consegue cruzar isso, precisa lembrar disso. Tem que estar sempre bem informado, né? Então, eu acho que o insight faz parte, mas eu não acho que não é muito disso, não, né? Eu acho que é importante, o talento também é importante, mas você tem um processo criativo, gestão de pessoas, gestão de processos e tudo isso junto, faz parte. Né? É aí que vem a ideia, né? Na troca. Os brainstorms até. E no caso de um artista, tu tens uma rotina de trabalho, todo dia tu começa a tal horário, aí tu vai para o teu lugar de trabalhar e tudo, tu consegue fazer essa rotina? Não, essa rotina é que eu trabalho muito, eu sou hiperativa. Então, eu conheço alguns artistas e outras pessoas. Então, eu trabalho e é mais ou menos isso, a inspiração vem quando e facilita o teu trabalho, mas quando você não está inspirado, você continua com o próprio trabalho. Sim, com outras atividades, né? Porque eu acho que mesmo no trabalho criativo, até pelo que eu acompanho de perto de uma pessoa criando, às vezes tem mais de um trabalho andando, né? Cada um num momento, até porque eles foram demandados em momentos diferentes. E se tu não tem, e no meu próprio caso, assim, se eu não tenho condições de fazer alguma coisa específica, tipo, sei lá, tá difícil de fazer um texto, mas uma parte de produção é fácil de fazer com agilidade, acionando, né, o teu... Vamos lá. Que tipo assim, engole o choro, vai. Tá com medo, mas vai assim mesmo. Eu trabalho mais de uma obra ao mesmo tempo, justamente para dar o descanso visual, senão eu atrapalho toda. Tu precisa fazer esse movimento de uma para outra. Perfeito, destravar. Né? Às vezes um projeto não está andando, você troca, areja a cabeça, né? Troca de ambiente e aí vai para frente, né? Porque o olhar cansa um pouco, então tu tem que... Interessante.
E conheço um designer que é de Santa Catarina, ele disse que ele vai... Na casa dele tem uma quadra de tênis, se eu não me engano. Ele vai jogar, Sim. vai ali e tal, dá um intervalo, se propõe um intervalo de X tempo, vai lá, joga, relaxa, volta e vamos lá. É verdade. Mas é bem enfim, assim. eu conheço várias pessoas que trabalham com criação que têm esse artifício, quando a coisa não tem jeito, né? E tu precisa fazer o start de uma criação. Oxigena, né? O Tem que cérebro. oxigenar o cérebro, exatamente. É verdade. Muito interessante isso. E aí tu vê como a questão da criação é parecida em uma área e outra, né? Tem particularidades, óbvio, né? Tem algumas complexidades que tem numa, não tem na outra, mas todas são pessoas que fazem, né? A gente está falando de... é parte do processo, né? É verdade. E não a única parte do processo. Não é a única parte, né? O que tu acha que é o mais importante, assim, que tu consegue fazer com que a criação flua, a tua vida ande, tudo, tu consiga trabalhar no prazo, fazer a gestão das pessoas? Tem alguma coisa, a gestão do tempo, a tua disciplina diária, o que é? Eu adoro esses assuntos de Gestão de criação. tempo o tempo é moeda hoje em dia, né? Mas, na verdade, do jeito que a gente conduz dentro da empresa, lá no grupo criativo, nós temos um processo, né, que foi moldado ao longo desse tempo, que a gente preza muito pela coleta de informações, né? Porque como eu trabalho com a indústria, né? O meu cliente, tem um consumidor, tem um público-alvo. Então, assim, captar muita informação no início do processo te ajuda quando você senta para criar, tá muito mais seguro, né? Bom, se eu fiz uma pesquisa, se eu analisei referências, se eu olhei tendências, olhei os portais, conversei com o cliente, entrevistei pessoas. Que é o mood board do Então, arquiteto também, O né? mood board é uma ferramenta que a gente usa bastante, né? Aquele painel que encanta, a gente inspira. Põe um monte de mood board, gente, para a novela. Um painel com um monte de coisas, referência de cor, de forma, enfim, né? Painel semântico também se fala na academia, né? Sim. Então, é isso. Quando você senta para criar, você tem um monte de informação, você está seguro, né? Sim. E aí, óbvio, e aí com os seus Um pares bom ali, briefing com outras também, disciplinas. né? Ontem eu falava com uma arquiteta aqui, a Ingrid Stemmer, e ela me contava que, a respeito de um projeto da Casa Angular, ganhou um prêmio, inclusive, que eu tinha falado do prêmio só na sexta-feira com o Paulo, é outra questão. A gente falava disso e ela me contava como é que tinha sido o briefing dos donos da casa, que foi interessantíssimo, pessoas muito interessantes, assim, que colecionam arte, inclusive, tudo isso. E ela contava várias questões que vieram à tona, que eles colocaram para ela. E ao invés de serem impedimentos ou problemas, eles acabaram norteando o projeto de uma forma incrível e ficou impressionante. E aí a casa ganhou o nome de Casa Angular, que olhando tua obra, assim, eu penso um pouco nisso, né? Porque havia uma casa em ângulo, tinha questões de ventilação cruzada e tudo, então tinha uns encaixes e coisas, jardins passando dentro da casa, um negócio impressionante. Assim. Bom, eu adoro ficar falando horas de projetos muito bons, mas a gente está quase indo para o intervalo comercial. Eu só queria ver contigo o que a gente não falou da tua obra, que ainda é importante neste bloco a gente amarrar para quem vai ver, vai visitar, são quantas obras e vai esperando, né, o que de lá, enfim. Então, elas são obras não finitas. Isso foi um termo legal, que eu vi de um cara falando no Louvre. E eu achei aquilo fantástico, porque realmente eu considero as minhas obras não finitas. Elas podem participar de outro grande quadrado totalmente de uma maneira diversa do que ela está lá. Então, é um jogo, eu faço um jogo de mim, é um jogo de xadrez sem checkmate. Então, eu faço, exatamente, eu faço... é um jogo comigo, com a cor, com a opacidade da cor e com a superfície. E é um jogo mesmo, você não imagina, assim, eu ponho o trabalho e de madrugada eu venho e olho, eu digo, aquela cor precisa mais baixo. Sabe, eu mexo com as pedras. E aquelas linhas que às vezes percorrem a cor, assim, elas são feitas no final? São feitas no final.
é bem intuitivo. Eu tenho uma arte intuitiva. É bem intuitivo. É. E a questão do tridimensional, como é que ficou nisso? Olha, a única coisa que ficou é o Caminho do Tamanduá, que é uma escultura que eu estudo a parede e é aramado, assim. Então, eu faço específica para aquela parede. Eu vou te mandar a foto. E como é que é? Por que o Caminho do Tamanduá? Qual é a relação com essa? Porque essa tamanduá foto? era uma coisa que eu sempre achei uma expressão incrível, aquele bicho, aquela coisa estranha e fácil de formiga. desenhar. Um bicho enorme, como é que Então, eu, de repente, achei que cabia, porque quase que começou com escada, depois foi indo e tem formas que eu pinto com tinta automotiva. Essa é a minha parte que ficou da escultura. Ah, que bacana. E tu tens algumas que já vão ser expostas ou foram recentemente? Se alguém quiser ver, tem um site? Onde é que a gente Tem olha? o meu site, www.betturquemias.com. Ali tem fotografias que eu também certo. fiz Eu fui para o centro de São Paulo, fiquei 4 anos, bati fotografias da minha janela, o Brasil da minha janela. Olha. Por quê? Porque a Ipiranga com a São Luís, ali é Brasil. É o Brasil. Eu ainda venho expor isso. São fotos que eu pra fiz gente ver. em época de chuva, no mesmo horário, por causa da luminosidade. Olha, Bem legal. interessante. E deixa eu te contar uma coisa. Essa semana eu tive com o Isai Weifel aqui no Isai. Instituto Ling. E ele contava que todo domingo de manhã, eu já tinha falado isso antes, que todo domingo de manhã ele sai das 8, 8h30, enfim, até lá pela 1 da tarde e vai para um lugar de São Paulo que ele não tenha ido anteriormente. Acho que ele já mapeou praticamente toda São Paulo, fotografando. Ai, que e aí ele legal. posta coisas malucas, enfim, coisas no Instagram. Ele é super digital. Assim, O centro incrível. de São Paulo é fantástico. Não é no centro, são É mais coisas bem retirado. afastadas, Aham. então é diferente. Aham. Não, ele vai para lugares, enfim, comunidades e tal, Aham. e mostra coisas que as pessoas incrível. acham que ele postou porque ele achou, tá sendo irônico, Não, beleza não. pura, não sei o quê. Imagina. Tu tá, é cafona isso, né? Não, eu achei lindo isso. Vale a pena olhar o Instagram do Isai Weifel. Eu ganhei um prêmio em Paris, Paris e Imã, Museu de Arte Moderna em São Paulo, que é justamente, eu apresentei trabalhos com cata de papel, foi em 2004. E eu fotografei cada coisa embaixo de ponte, pessoas que viviam assim, umas pessoas tão ricas, que tu vê assim, quadrinhos de acordo com o que eles encontram. Sim. É uma coisa linda, eu tenho um material maravilhoso Olha disso. só. E todos são pessoas como nós, Opa! né? Incrível isso. A gente vai fazer um intervalo comercial e a gente volta. Esse papo tá uma delícia. Mas eu preciso falar com o Rodrigo Leme mais sobre os prêmios dele, porque agora fiquei sabendo dos prêmios da Beth, adoro saber essas coisas. Brasileiros de sucesso, acho maravilhoso aqui no exterior, um espetáculo. 2 minutinhos, eu estou de volta, até já. A gente continuava falando aqui no intervalo, Beth e eu, sobre cores. Ela contou que começou a estudar cores quando começou a fazer brincos e variedade de coisas, enfim. Não fale nada no intervalo que não queira que eu fale ao vivo, tá? Só estou dizendo isso. Muito bem. E agora a gente está aqui com uma autoridade, gente. Presidente da AP Design. Teve 2 gestões, acabou agora, né, Rodrigo Leme? Acabou neste... Sim, são 2 anos, foram mais 2 Mais anos, 2. agora finalizando, entregando, fechando a casa, fechando as contas. Opa. Então está na hora de vir o próximo ciclo, né? Sempre essa troca é sempre E importante. quando é a eleição da próxima? Então, agora, após o prêmio, né, que o que encerra a gestão é o Prêmio Bornancini, foi a 7ª edição. Né? Agora nós abrimos as eleições para quem se prontificar e tal, mas a gente já fez uma convocação, assim, acredito que virão pessoas ótimas aí para continuar. Ah, que ótimo. E fala sobre o Prêmio Bornancini, por favor. Nossa, foi demais, né? A associação... Conta quem é Bornancini. Imagina Sim. que o telespectador não é um título, isso. assim, ele não sabe tudo. A gente passa por isso, né? Então, a AP Design é a Associação dos Profissionais em Design do Rio Grande do Sul. Quem é que pode participar? A pessoa quer participar e vai lá, Sim. eu quero
participar da AP? Como é que é? Normalmente o nosso público são designers, mas tem muitos arquitetos também, porque o design ele tem essa abertura, né? Você que pratica design até mais de 3 anos, 5 anos, você já tem uma aptidão, né? Tanto que o Prêmio Bornancini tem muitos arquitetos e até publicitários que inscrevem seus projetos, né? Mas são projetos de design mesmo, né? Então, o Prêmio Bornancini homenageia o designer, né? Bornancini, que é um dos ícones do design gaúcho. Ele faleceu Faleceu, recentemente. não, faleceu esse ano o Nelson Petzold, que O foi Petzold. sócio dele Foi por anos. sócio, tá, foi E isso. o Bornancini já tinha falecido Já há tinha alguns falecido anos. há, sei lá, Foi em 2007. no início dos anos 2000. Até teve uma premiação que ele estava presente, eu conheci ele pessoalmente. Tu conheceste ele? Sim, conheci Eu não cheguei bem. a ter o prazer, Conheci eu o acho. Bornancini, conheci o Petzold. Olha, né? que maravilha. E eu muito lembro legal. das colherinhas e Isso. assim, São ícones. São ícones, né? São ícones, né? Não só gaúcho, tem não tem só projeto no MoMA, né? Dessa dupla. Exato. Então é muito representativo. E o Prêmio Bornancini há 2 edições que abriu para uma premiação nacional, ou seja, não é mais um prêmio do Estado. Né? E esse ano tivemos um crescimento muito grande, projetos lá do Nordeste, Paraná, né? Santa Catarina, então foi muito legal, muito representativo, uma festa bonita. Ah, que legal. E foi quando exatamente? Foi agora no dia 26, né, de novembro. Né? Quem ganhou? São vários vencedores, né? Como são 29 categorias, em cada categoria vencedor e menção honrosa. Tem algum que seja o vencedor? Como é que Eu posso destacar o prêmio profissional do ano, né? Que a gente avalia o profissional. Na verdade, os profissionais se inscrevem, contam um pouco da sua história, das suas obras, e os profissionais anteriores, né, julgam o profissional do ano. Então, né, o Felipe Amaral, né, venceu esse ano, um designer também sensacional, com grandes obras. Aí tem prêmio também no BDA, MCB, e ele tem uma carreira legal. Né? Então, eu poderia destacar como um prêmio interessante. E Né? ele está radicado aonde, Felipe Amaral? É aqui de Porto Alegre, no Estúdio capital Bar, a mesmo. empresa dele. Isso. Estúdio Bar. Estúdio Bar. Sim, Estúdio Bar. Isso. Certo. Temos que trazer o Felipe Amaral aqui. O Felipe está intimado a me dar entrevista aqui, este sofá. Talvez o sofá tenha mudado quando tu vieres, mas é aqui a coisa. Muito bem. E tu mesmo, do Grupo Criativo, né? Sim. É a tua empresa. Isso. Tu mesmo ganhaste uma lista pequena de prêmios. Uma lista assim. pequena. E um prêmio que eu acho tão bacana, apesar de ser um prêmio nacional, eu acho tão legal que é o Museu da Casa Brasileira, né? Sim, sim. Porque é uma coisa nossa, é uma entidade super renomada, representativa, né? Isso. Sim, a história, o museu, ter um museu também Ter é um muito... museu já é muito legal. Para quem não sabe, é na Faria Lima, em São Paulo. Isso. Eu não lembro exatamente o número, mas enfim. Perto do shopping Guatemi. bem Perto no do início, Shopping Guatemi, obrigada. Então, eles promovem o linda. concurso, né, que está na 32ª edição também. São várias categorias, né, e a gente teve sucesso esse ano na categoria construção, que é uma categoria concorridíssima, né? E com um projeto para a indústria, né? Eu sempre falo que um prêmio de design, ele não é por si, a ideia não é o prêmio em si, é o que está por trás, né? É a indústria que investiu, é a capacidade de investimento, né? De até sobrevivência num mercado hostil. Então eu digo que um prêmio de design, ele é um selo de qualidade. Então a gente usa muito isso. Óbvio que é importante para a minha empresa, mas muito mais importante para o cliente, né? Que usa isso como diferenciação. E me conta o que foi Esse é o projeto Evo, né, que o cliente é Grupo Rometal, de Veranópolis. Né? Nós fizemos uma roldana deslizante, essas portas externas. Né? Ah, que legal. Aquela roldana, a gente olhava para aquilo e via, nossa, há anos isso não muda, né? E arquitetos adoram projetar. Estamos vendo ali. Exato, então a gente fez um redesenho de um projeto, né, super utilizado na arquitetura, né, para portas externas, e a gente conseguiu, né, desenvolver com o elegância, cliente. né? Ficou bacana. Exatamente. Qual é a capacidade produtiva do cliente, qual é o mercado, ele vai conseguir assimilar um produto novo. Então foi sensacional esse projeto, envolve engenharia, envolve comercial, né, envolve comunicação, então é tudo junto. E a nossa equipe interna que lançou a pesquisa, né, foi atrás de tendências, a gente vai para a rua, pesquisa de campo, nós mesmos que fazemos. Então, assim, é um prêmio, eu digo, é um prêmio de equipe, né? E cada um é importante nesse processo.
E além do Museu da Casa Brasileira, que foi primeiro lugar na categoria construção, tem o Brasil Design Awards, que é um outro prêmio também, em São Paulo também, que é da AB Design, que é a Associação Brasileira das Empresas de Design, nós tivemos a medalha de bronze. E aí, na categoria Design de Produto, ou seja, é muito mais amplo ainda. Claro. Né? Concorre até com automóvel nessa Eu categoria. ia dizer, tu falaste que era difícil da área de construção, mas o de produto é danado também. Opa. Porque produto, nossa... É que construção estava dentro da categoria produto, né? Porque são... É o produto é uma, Sim, o produto é o um geral. produto para construção, né? O produto é o geral. Então a gente concorre com Deca, com Electrolux, com Opa. Fiat, né? Então assim, a capacidade de investimento que as empresas têm, né? Sim. E eu sempre digo, não tem verba para inovação, né? É verdade. É processo, né, Beth? A gente já estava falando sobre isso. Né? Então você tem que fazer o máximo com o recurso disponível. Isso é uma definição legal de design também. Opa. Interessante. Até fiquei pensativa agora. Mas E não é só de design, quero te dizer. Não. É da vida. É da vida, né? É verdade. O dinheiro é recurso. Olha lá, a gente está vendo. Esse é um outro prêmio legal, foi um outro projeto legal, desculpe. Ele é projetado para o uso da criança há 3 anos, mas pensando no lifestyle dos pais. A maioria dos produtos para a criança é para o dormitório. Esse não é para o dormitório, esse é para a sala. Adorei. Porque a criança faz a bagunça na sala. Ela dorme no Isso. quarto, mas faz a bagunça na sala. Quem tem filho sabe, né? É Hot Wheels na televisão, na mesinha de centro. E essa caixa, ela tem um tapete que ele se abre e recolhe a bagunça também. Gente, que maravilha. E eu vou dizer, olha, o prêmio que venceu, acho que a gente começou a ganhar isso na pesquisa, quando a gente foi para dentro das casas das pessoas Entender e viu a as crianças. necessidade. Onde é que é o universo da criança? Onde é que é o universo Claro. infantil? Ele é imenso, é um universo. Né? Então, assim, se você pensa só no dormitório, você está excluindo uma verdade. parte muito importante da vida. Né? Dos pequenos. Né? Claro. Então, isso foi maravilhoso. Então, e aí vem uma Maravilhoso. linha de produtos. Fantástica essa linha, olha só. E venceu. É uma família inteira de produtos. E o IF é o Oscar do design mundial, assim, né? É na Alemanha, vocês foram lá receber? Como é que foi? Eu não fui lá, eu estava em outro lugar, eu estava numa feira em Chicago, não consegui ir até lá. Mas a gente sempre tem um representante, um parceiro que recebe por nós o prêmio. O cliente foi lá. Que então, legal. que é uma empresa São José dos Pinhais, né? Então, de móveis. Então, do assim, Paraná. eu também Paraná. ando por aí, né? Não é só Paraná. Rio Grande do Sul, né? Eu acho que tem que o design não pode ser design gaúcho. Não, exatamente, eu acho também. design. E sabe o que eu estou pensando, olhando esse teu trabalho incrível aqui para o universo infantil? Ontem a gente falava aqui com algum arquiteto, uma arquiteta, na verdade, e ela dizia que, e aí, essa questão de fotografar os projetos, né? Eu falo, olha, tem que fotografar, tem gente que não fotografa. Sim. Eu até faço palestra sobre fotografia para arquitetos e tal, mas mais estimulando que seja feito e ensinando como até se relacionar com fotógrafo, tudo isso pela minha vivência que eu tive, eu tive que aprender isso meio que fazendo na prática e eu quero passar para as pessoas. E ela dizia, pois é, senão a gente chega na casa do cliente, tá aquela bagunça, os brinquedos na sala, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, mas que bom, né, que a família está integrada, trabalhando, convivendo, porque houve uma época que havia nos projetos especialmente quarto de adolescente, a gente fazia universos inteiros para a criança ou para o adolescente ou pré-adolescente no seu quarto. Ele não tinha nenhuma razão para conviver com a família, porque ele ficava ali isolado. E eu achei lindo o conceito do teu Foi bem interessante. trabalho. Foi um conceito que foi determinante para o sucesso do projeto. Eu acredito que sim. E- E a pessoa, isso está em linha, a pessoa quiser comprar, consegue, esses trabalhos que tu mostraste, Sim, alguns sim. O Evo, por exemplo, já está nas lojas. O projeto da Rodana, sim. da Rodana. Esse projeto infantil é um projeto que ainda está numa fase de amadurecimento comercial, né? Porque eu digo, né, a inovação ela é longa, né? Você tem que produzir, Sim. tem que criar, a equipe comercial tem que assimilar, isso tem que ter preço, isso tem que ser competitivo. Então, assim, quando você termina o projeto, na verdade está começando Um novo ciclo. um Exatamente. novo ciclo. Então, nova etapa. mas assim, com certeza isso vai estar em breve. Todo mundo que olha fala onde eu compro, eu quero. Sim, Então a porque gente já tem essa eu demanda. conheço gente que ia se jogar nesse produto se soubesse onde é que tem. Exatamente. E a ideia é que ele seja um conjunto de coisas que a pessoa compra todo
toda a família de produtos. Ou ela vai poder comprar uma ou outra, já pensaram nisso? Aí vem a inteligência assim, de construir o mix, né? Você pode comprar caixa avulsa ou comprar caixa mais escrivaninha. Isso que eu quero saber. A pessoa vai ter a possibilidade de fazer o seu próprio conjunto. Sim, até porque às vezes o espaço, né, tá diminuto, eu preciso só da caixa. A caixa a gente acha que vai ser o central ali, né? A gente chama caixa de bagunça ali, de tapete, né? A caixa é maravilhosa. Muito legal. Mas a gente tem outros trabalhos que foram premiados, vamos olhar mais. Tem mais outras imagens de prêmios do escritório do Tito, olha só. Então, conte tudo a respeito. Esse foi selecionado, finalista no Museu da Casa Brasileira, aí na categoria Utilidades. Né? A gente, com essa empresa de Caxias do Sul, que se chama AND, nós descobrimos um viés assim, de crescimento de mercado, que é a área da confeitaria. Então, nós temos toda uma linha imensa para confeitaria, né? Você falou ao final do Masterchef na abertura do programa. Sim, então, tem o Masterchef, tem o Bake Off. Então, esses É. programas fomentam muito a nossa vontade de fazer coisas. Muito né? bem. Então, a AND entendeu isso muito bem. AND. E nós estamos juntos Mas há mais de 5 anos trabalhando juntos com essa empresa. O que tem um UG ali? O G é a marca da indústria AND. O G é Utilidades Gourmet. Né? Então, É uma linha especial, premium, alguma coisa assim? Ou é gourmet mesmo? O G é Utilidades Gourmet e dentro da Utilidades Gourmet tem a linha confeitaria, que se chama Cozinha e Decora. Né? Isso são carimbos de biscoitos. Então, imagina que você consegue com esses carimbos, né? Carimbos de bichos. Fazer decorar. E esse dos bichos são bichos da fauna brasileira. Sim. Né? E com risco de extinção. Que Mariana a gente... Prestes, olha isso. A minha filha trabalha com design de superfície com espécie ameaçada de extinção. Sim. Exatamente. Então, imagina, é um viés de mercado em crescimento, que é a confeitaria. É uma indústria com restrições, com dificuldades, né? E aí está aí. É um projeto que tem sucesso, que está cada vez mais. E óbvio que a gente trabalha o produto, aí trabalha a embalagem, aí trabalha o catálogo, aí trabalha a comunicação digital disso. Isso tudo feito conosco em parceria com a empresa design. E às vezes alguns apoios também. Mas eu fiquei encantada, deixa eu ver mais o que é isso. Ali tem o quê? Um cervo do Pantanal? É um cervo, um lobo-guará, um mico leão-dourado. E o quarto, não me recordo, assim, é um cervo do Pantanal. Eu acho que é um outro cervo. Realmente. É um outro, não sei. O ponto é esse, a gente até quer transformar isso numa campanha que a gente possa reverter parte para as entidades. Né? Isso é uma ideia da diretora, a Mariana Stangerlin, muito parceira nossa nos projetos. Né? Que por trás da inovação, eu sempre digo, tem um cliente e tem uma cultura que te permite ir. Né? Sim. E essa empresa ela é sensacional. Né? Então, é nosso parceiro há muito tempo. Né? Isso foi finalista no Museu da Casa Brasileira. Olha que legal. E uma linha, outro produto dentro dessa mesma linha está concorrendo ao IFE 2019. Então a gente está numa expectativa. Então, assim, é um processo nosso de inscrever em concurso de design, não pela vaidade do designer, mas pela capacidade de gerar inovação e reconhecimento para os clientes. Né? Então, é até um custo compartilhado, a gente se encarrega de todo o trâmite, o cliente entrar junto, tem que enviar para a Alemanha. Porque tem uma mão de obra nisso. Então não é assim, vamos ganhar um prêmio. Não é assim. Vamos fazer um bom trabalho e criar o máximo retorno possível. Certo. Mas isso eu acho que é com todos nós, né? Fazer o melhor de nós. Exatamente, graças a Deus. A gente precisa agora fazer um intervalinho comercial, dar uma respiradinha e voltamos para falar mais, que tá uma delícia. Até já! A gente está brincando agora, porque a Larissa veio acompanhando o Tito aqui. E assim, aí, espectadora, como é que estamos? E o Tito, nossa única espectadora, pelo amor de Deus, não fala isso, tem gente do outro lado lá vendo. Mas a gente quer mostrar o sócio do Tito, é isso? Pois é, tem uma foto. A gente tem uma foto de vocês, vamos botar a foto, por favor. É o Gueno. O Juliano. Juliano Gueno e o Rodrigo Lê. Rodrigo Lê. Então, nós também, no início desse ano, a revista Área do Paraná, que tem uma abrangência aqui, nós somos um dos 10 mais criativos da região sul, né? Voto popular, né? Então, isso é legal. Quando eu voto popular, eu fico tranquilo. Olha, gostei. Então, a gente tem uma parceria desde o início. O Grupo Criativo tem 7 anos, né? Eu sou o fundador e o Juliano, desde o início, a gente juntos. Ai, guris, parabéns. E uma equipe legal Vocês também. São Larissa, super empreendedores. Super empreendedores, adorei. Muito legal. Muito legal. E vocês ganharam agora em 2019 um prêmio na Alemanha, né? Sim. O German Design Award. Quando for possível, estiver no ponto A. Então, isso o copo, né, foi a entrega, vamos dizer, do projeto.
A Baristo, né, que é uma empresa de cafés, eles têm uma estratégia, né, de bares, de estarem presentes em bares de universidade. A gente queria criar um ponto de contato com o estudante que pudesse ampliar o conhecimento de marca, né? E o copinho, em forma de emoji, né, fez com que a presença em redes sociais aumentasse muito, né? Sim, muitos posts, né? Então, das assim, pessoas. tem gente que olha esse projeto, até quando eu dou palestra em universidades, fala, nossa, é tão óbvio. Deu assim, pois é óbvio, ele tem que acontecer. Né? Então, o simples é o mais difícil. O simples é o contrário do fácil, eu digo. Tá ali na tua... tá até na tua frente, assim, alguém viu, tu não sacou. Olha, E isso é o takeaway, né? Que a pessoa pode pegar 2 cafés e levar nessa cartela, e dentro da cartela explica os sabores do café e tal. Então foi uma parceria muito legal. Pode escolher qual é a caneca, qual é Sim, o são copinho. 6 moods, né? Que a gente chama 6. Aí hoje eu tô mais aquele ali. E aí foi criada a hashtag, né? Que a empresa já trazia essa hashtag e ampliou bastante. Foi aí que a gente conseguiu medir também o aumento, né, desse engajamento do público com a marca. Né? Gente, hoje vai acabar o programa, eu vou procurar todas as marcas para seguir, para olhar o que tem, porque são... que maravilha, né? Parcerias legais, empresas do bem. Deve ser empresa do bem, Com né? certeza, topar esse tipo empresa de total coisa. do bem. Do interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria, que hoje já está em São Paulo. Santa Maria da Boca do Monte. E o German é um prêmio interessante porque ele é uma curadoria, né? Você só concorre ao German quem já ganhou algum outro prêmio. Então, o projeto Moods do Baristo já tinha vencido bronze no prêmio Abre de embalagem. Né? E aí o German seleciona bons projetos e aí você concorre numa seleção. E a gente venceu no Identidade e Marca, né? Então isso é muito forte. Maravilhoso. Né? Isso agora, os próximos, não sei se eu posso dar spoilers aí, mas assim, os próximos copinhos vêm com essa mensagem já, né? Do prêmio e dessa parceria de sucesso. Ai, que bacana. A gente tem outras imagens de prêmios, podemos mostrar? Mas legal. Esse é um outro prêmio também. Imagina, você trabalhar design num aramado, né? Você simplesmente dobras, né? A empresa Metal True de Porto, imagina que nós somos Porto Alegre, é Porto Feliz. Que legal! Em São Paulo, esse suporte prateleira nós criamos uma linha que se chama Linha Espaço, né? Que você é nada mais que uma mão francesa, mas com desenhos inusitados através do processo produtivo que a indústria já tinha, né? Sim, eu estou olhando ali e lembro, inclusive, aqueles arquivos, né? Que a gente fazia clac, botava as folhas. E é bem legal, você prende na parede, prende as prateleiras, você cria um visual novo na sua casa, muito fácil e rápido. Também uma tendência do mercado, né? Do it yourself, então... Sim, a pessoa mesma pode fazer E aí, olha, por exemplo, um set com 3 prateleiras, você criou um ambiente totalmente novo, né? Que interessante. E esse projeto foi... Estava na Bienal Ibero-Americana de Madrid, imagina. Uma indústria que trabalhava com aramados há 35 anos e o Francisco Truchart, o diretor, né, numa parceria muito legal, falou, vamos inovar, vamos fazer, nós vamos fazer, né? Pediu, a gente faz, né? Exatamente. Tem espaço, vamos lá, vamos criar. E também no Museu da Casa Brasileira, e do ano passado também teve sucesso esse projeto. Então... E aí aquela pergunta que não quer calar, isso não está no mercado ainda? Não, está sim. Nas lojas home centers, basicamente, em quase todas, em Porto Alegre, inclusive. O projeto já está disponível, né? Então, a gente trabalhou embalagem também. Isso é muito legal, né? Porque, às vezes, até em arquitetura, o arquiteto ganha um prêmio com o projeto e o projeto, às vezes, nunca é executado. E é tão bom quando está... a não execução seria, relacionando com o design, seria não entrar no mercado. No nosso caso, o grupo criativo, o projeto tem que ir para o mercado. O projeto de gaveta não acontece. Não interessa. Por exemplo, o projeto de móveis, ele está no processo. A ideia é que ele vá, chega ao mercado. Só que cada projeto tem um ciclo diferente. Né? Mas, por exemplo, a Metal True Linha Espaço já está disponível. O Baristo, então, tem gente que conhece. Vocês que fizeram, entende? Porque já está na mão dos estudantes. É que o Baristo é bem exibido, né? Eu achei muito. Um projeto muito exibido, assim. Tu grava, lembra... Né? É verdade. Não, e eu acho assim, eu tenho até umas sugestões para você. Olha, fica à vontade. Não, eu tive agora em Paris e é muito frio, tu tem que tomar chocolate quente ou café, entendeu? E os copos não são legais em lugares importantes, quer dizer, veja, vai por lá. Vai por lá. Porque o copinho, as pessoas começaram a dar um uso estendido, assim, né? É cofre, é vasinho, né? Porta-lápis. Então, isso também pensa como reuso, mas pensa também como uma extensão de marca. Isso era uma coisa que enquanto tu falavas, eu ia perguntar. Ele pode ser reutilizado
Qual é o material dele? Não, qual é um é papel cartão normal, é né, cartão. de copo de café, mas por ser inusitado, as Sim, pessoas, a pessoa nossa, não eu quero quer perder, guardar. é. Então, isso, olhando no Instagram da empresa, você vê as pessoas fazendo vasinhos, assim, né? Legal. Entende? Então, isso é legal, né? Você dá uma reutilização, o teu senso de, nossa, eu não estou jogando fora, e ainda Sim. marca Baristo lá presente nas casas das Legal, pessoas. Né? Bem, Maravilhoso isso, porque essa questão é super sustentável, assim, tu reutilizar alguma coisa é maravilhoso, né? Não tem porquê, Exatamente. tem coisas que não tem por que jogar fora, outras tem, ou dá para outra pessoa, ou, né? Tem essa coisa hoje em dia de trocar, de fazer bazar, de brechó, enfim. Nesse caso, é um apego mesmo ao design. Eu acho que é um super mérito de vocês, né? Não é o material, mas é o design que tu não consegue desapegar. Isso é muito legal. Aí cada um, de repente, a pessoa quer ter todas as carinhas, né? Exatamente. Sempre perguntam, vai ter mais? Vem outros. Né? Ah, sim. Sim, porque o mercado é ávido por novidades, né? Sim, sim. É incrível isso. Até isso é uma estratégia também, né? Não lançar tudo ao mesmo tempo, né? Vai largando Sim, aos aos poucos, né? Então a gente participa na estratégia do cliente também. Vocês têm outras carinhas já? Conta. Tem que falar lá com o Rafael e com o Sandro. E aí, Rafael e Sandra? Não, mas a ideia é que se estenda assim esse projeto. Vou ficar aqui na torcida. Adorei conhecer teus prêmios, os produtos. Eu quero o ganhador aqui, depois a gente fala, aqui neste sofá. E tu também, a exposição estendida até janeiro, que maravilha. Né? Quero apresentar. Hoje abriu a visitação no museu, né? Ontem foi o vernissage e hoje abriu a visitação. Então você está sabendo no primeiro dia já, viu só? Que legal. Muito obrigada pela presença de vocês, foi uma delícia conversar com vocês. Obrigada mesmo. A gente vai se despedir e amanhã tem mais Arquitetura e Design, sobretudo tem fora e dentro de casa. Até já. Agora tem Le Folk TV. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.